Fala galera, belezinha? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem por aí. Eu queria no vídeo de hoje falar bem rapidamente sobre a estrutura desse curso que eu estou preparando, né? Esse curso virtual de transferência de calor. Essa playlist desse canal, ela começou a ser construída diante desse cenário de pandemia, de coronavírus, etc. Assim, há muito tempo que eu vinha pensando sobre essa ideia de gravar algumas aulas e postá-las no YouTube, porque eu realmente acredito firmemente na ideia de que conhecimento deve ser disponibilizado para todo mundo de maneira aberta, gratuita, livre, por parte daquelas pessoas que têm essa vocação natural, esse desejo, esse anseio de ensinar para os outros um pouquinho daquilo que o mundo ensinou para elas, assim, né? Essas pessoas eu chamo de professores, tá? Não no sentido comumente reconhecido simplesmente de uma profissão, assim, dentro de um contexto mercadológico, mas no sentido mesmo de alma, né? Pessoas que sentem que estão aqui alinhadas com a sua missão, com o seu propósito existencial, quando ensinam. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Então há muito tempo já que eu vinha pensando sobre isso. Eu lembro que quando eu lecionava na Unicamp, muitas vezes eu ia ver o pôr do sol assim no observatório, né, que é o lugar mais alto do campus da Unicamp. Assim. Então eu morava sozinho em Campinas e eu ia lá ver o pôr do sol, meditar. E eu pensava muito assim nessa época em começar a montar um curso para o YouTube para ensinar tudo aquilo que eu sei, né? Mecânica dos fluidos, transferência de calor, notação indicial, programação científica, cálculo, equação diferencial, enfim, assim, comecei há muito tempo atrás a pensar nisso, né? Mas nunca tinha tempo, né? Sempre apareciam outras demandas, e aí veio essa questão da pandemia, e nisso eu senti que seria o momento apropriado para começar a organizar esse projeto, né? E nessa mesma fase, assim, eu estava iniciando um curso de graduação aqui na UNB de transporte de calor e massa. Eu dei uma aula presencial, assim, e logo em seguida a gente entrou no modo de quarentena, né? Então eu decidi viabilizar esse projeto através da gravação de aulas inicialmente direcionadas para os meus alunos de transporte de calor e massa. Mas aí, com o passar do tempo, nesse contexto de pandemia, eu decidi abrir esse curso assim para o mundo. Então, assim, esse curso vai ser um curso de transferência de calor e ponto final. Para quem? Para quem quiser assistir. Né? E aí, uma pergunta que às vezes alguns alunos me fazem, assim, poxa, eu acho interessante esse tema, né? Mas eu já fiz transferência de calor na graduação, eu já tenho uma noção, esse curso seria para mim? Ou eu vou ver mais do mesmo? Eu vou ver coisas que eu já vi? Qual que é o nível? Você vai chegar até qual nível de profundidade? Então, para tentar clarear um pouco essas dúvidas, né, eu queria falar algumas palavras no vídeo de hoje, que vai ser um vídeo basicamente de é, definição entre eu e vocês da estrutura desse curso, tá? Esse curso ele vai ser baseado nas minhas notas de aula dos cursos de transferência de calor 1 e 2 que eu ministrava na Unicamp, né? Essa organização desse tema não necessariamente vem nas universidades públicas brasileiras dessa maneira, né? Transferência de calor 1 e 2. Quando eu fiz transferência de calor na UNB como aluno de graduação, na minha graduação em engenharia mecânica, era um curso só. Uma matéria, até hoje né? Uma matéria de 6 créditos, então 6 horas de aula por semana, que visava abordar todos os assuntos de transferência de calor. A questão é que esse é um assunto muito extenso. Né? Você pega, por exemplo, o livro clássico, o livro texto do Incropera, que a gente usa muito nos cursos de engenharia mecânica, ele tem, se não me engano, 14 capítulos, assim, eu não lembro agora, mas é um assunto extenso. E aí, na Unicamp, esse assunto era dividido em duas matérias. Em transferência de calor 1, a gente ministrava condução e radiação, que são duas formas, dois mecanismos físicos de transporte de calor. Em transferência de calor 2, convecção,
que é essa parte da transferência de calor que está mais associada à mecânica dos fluidos, que geralmente é uma matéria também que na graduação vem em mecânica dos fluidos 1 e 2. Então você vai juntando ali vários assuntos, né? E a nossa maneira de pensar, assim, de dividir as coisas em caixinhas, em blocos, assim, ela acaba levando a essa confusão. Qual que é o nível de profundidade? Até onde você vai? Sendo que, no fundo, transferência de calor é um assunto, ponto. Né? Então, nesse curso aqui, eu quero separar a coisa em módulos. Então, o módulo 1 vai ser condução de calor, o módulo 2 convecção e o módulo 3 radiação. O nível, ele vai ser um curso que vai poder ser aplicado tanto a alunos de graduação quanto de pós-graduação. Então, dentro de cada um desses assuntos do conhecimento que são incorporados, né, nessa disciplina transferência de calor, eu vou me permitir aprofundar até onde eu achar que seria interessante para que mesmo o cara que já fez um curso de Transcal na graduação consiga assimilar coisas novas ali nesses cursos virtuais. Que mais? Bom, além da questão assim do nível, né, de profundidade que eu vou chegar em cada conteúdo, eu acho que é importante falar aqui o seguinte. Mesmo que você já tenha visto, por exemplo, a equação geral da condução de calor na graduação, talvez os argumentos que eu venha a utilizar no meu processo dedutivo aqui sejam ligeiramente diferentes daqueles que foram utilizados quando você viu essa dedução. Né? Então eu falo muito, por exemplo, para os alunos assim, você vai estudar em mecânica dos fluidos as equações de balanço da hidrodinâmica clássica que regem todo o movimento de qualquer tipo de escoamento de líquido, de gás, em qualquer condição. Existem diferentes maneiras argumentativas de você conseguir mostrar para o aluno de onde surgem as ideias vinculadas à descrição de um escoamento e como essas ideias chegam num sumário final de um conjunto de equações diferenciais parciais que descreva o comportamento dos campos eulerianos de velocidade, pressão, temperatura, etc., responsáveis por dizer para a gente como que um escoamento vai se comportar. Você pode tanto fazer uma análise de volume de controle infinitesimal, desenhar lá um cubinho pequenininho, aqui uma forcinha diferente, pressão, a gravidade, a força-peso, tá entrando quantidade aqui de movimento, tá saindo aqui e tal, e deduzir isso. Ou você pode chegar e escrever uma frase assim, segundo o postulado da segunda lei de Newton, temos que a variação da quantidade de movimento de um corpo material é igual ao somatório de forças que agem sobre ele. Pegar esse enunciado de palavra mesmo, transformá-lo em integrais de superfície, de volume, usar o teorema do transporte de Reynolds, os teoremas integrais de cálculo 3 e chegar no mesmo lugar. Então existem diferentes maneiras argumentativas que você pode utilizar para chegar no mesmo lugar. E muitas vezes, né, eu sinto que se você apresenta um argumento ligeiramente diferente ali num processo dedutivo, mesmo que o aluno já tenha tido acesso a essa dedução, isso pode disparar aqui, velho, uma sinapse diferente que faça ele entender melhor como esses conceitos se conectam e ele pode ter uma assimilação um pouco mais profunda daquele conhecimento. Então, assim, já fez Transcal, mas, poxa, eu não lembro como é que foi a dedução da distribuição de temperatura ao longo de uma aleta. Eu queria lembrar aqui, de repente pode ser que você assistindo uma aula dessas tenha acesso a um argumento diferente daquele que te apresentaram na graduação, e isso, faça com que você entenda, né, mais profundamente algo que você acredita já ter entendido. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, para que o aluno tenha em mente. Assim, não é só aquela coisa conteudista. Isso eu já vi, isso eu já sei, porque isso é um pensamento muito comum assim, do aluno de graduação. Eu já sei isso aqui já vi já. Aí quando você aperta um pouquinho mais, vai ver que no fundo não sabe tanto assim. Eu mesmo, né? Achava que sabia muito as coisas assim quando comecei a ensinar. E eu fui vendo que nesse processo de preparar aulas para ensinar para os alunos aquilo que eu achava que já sabia, eu comecei a aprender muito mais. Né? Então, assim, em termos de nível de profundidade, é um curso que vai servir para o aluno de graduação, de pós-graduação, para o leigo que acabou de chegar do segundo grau, mas pode ter uma aula aqui, outra que ele falou, isso aqui eu consigo entender, né? Ter acesso a um conhecimento novo, e ele vai ser separado em módulos. Então, o módulo 1, condução de calor, o módulo 2, convecção, onde eu vou falar um pouco
sobre essa interface entre a mecânica dos fluidos e a transferência de calor, e o módulo 3, radiação. Eu espero que vocês gostem do curso, né? Curtam esse curso, curtam o conteúdo, se inscrevam no canal, se tiverem dúvidas, assim, comentem no próprio vídeo que eu vou tentar responder também, porque isso aqui é um canal de comunicação aluno-professor, assim, que eu estou tentando manter em modo virtual, porque para mim, grande parte do meu sentido existencial como ser humano reside nessa troca com os alunos, né? Então sejam bem-vindos ao curso, espero que gostem, e a gente vai mantendo a nossa interação ali ao longo dos próximos vídeos. Um beijo!